seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, se nós podemos continuar, eu tive outra conferência deste lado, mas nós vamos continuar, isso está muito poderoso. O livro de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, agora nós podemos continuar. Um dia muito ocupado, mas tudo bem, estamos lidando com tudo, é muito poderoso. Então, novamente, 2 Pedro, capítulo 2, muito poderoso, muito poderoso, 2 Pedro, capítulo 2, e refrescando as suas mentes e memórias novamente, 2 Pedro 2, 4, ele diz: pois, se Deus não poupou, a palavra é não poupou, se Deus não poupou os seus anjos quando eles pecaram, mas enviou-os para o inferno, colocou-os em cadeias de escuridão, para aguardarem, reservando-os para juízo. É aqui onde nós estamos. Há três condições que ele colocou aqui, que devem levantar uma bandeira vermelha e dizer para a igreja deste dia presente que Deus não vai poupar. Se Deus não poupou os seus próprios anjos gloriosos, e hoje eu tomei tempo para descrever para vocês o poder e a grandeza dos anjos de Yahweh, a autoridade e a grandeza, a supremacia e superioridade dos anjos de Yahweh. Hoje nós vimos isso. Um dia muito poderoso aqui hoje. Um dia muito poderoso. E ele está dizendo que se Deus não poupou, então, se não poupou os anjos, como Deus pode poupar vocês? Essa é a pergunta. Em outras palavras, meros mortais, a igreja de Cristo que decidiu andar no pecado, viver em pecado, ser nascido de novo dentro do pecado, praticar a sua salvação com pecado. Se Deus, muito poderoso, se Deus não poupou os seus anjos quando eles pecaram, em outras palavras, como ele vai poupar vocês? Como então ele vai poupar vocês que são seres inferiores aos anjos? Muito poderoso, povo abençoado. Então, abram comigo em Gênesis capítulo 6, para que possamos agora fazer uma última parte. Nós vamos esticar agora, para que possamos coroar tudo a respeito dos anjos, e então ver se nós podemos mudar, porque nesta noite isto vai provavelmente até a meia-noite, talvez a 1 da manhã. Então nós podemos empurrar o máximo e trazer para vocês o que vocês precisam para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque os aleijados estão andando e o Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. A chuva está caindo em Lima, Peruga, Kakamega, Eldamaravim, Kissim, Menengai 1, Menengai 3. Muito poderoso. Menengai 2. A estação mudou e a nação tem comida neste tempo. Você pode imaginar a forma como a seca tinha começado a enviar as colheitas. Se Deus não tivesse me enviado para abrir o céu sobre esta nação, você pode imaginar por vocês mesmos a quantidade de fome que teria atingido este país. Mas o Senhor, de alguma forma, para confirmar para vocês, como nação, quando o homem do tempo tinha dito seca, 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 sem comida. Então eu dei um passo à frente, comandei o céu para abrir, e o céu abriu e a chuva veio até vocês. Então, dentro deste contexto, agora é importante refinar a igreja
para que ela possa entrar na glória, porque tudo que ela precisa para a evidência, para saber que este é o caminho que foi colocado diante de vocês de forma poderosíssima. Então, o livro do Gênesis, capítulo 6, povo abençoado, versículos de 1 a 4. Novamente agora, nós estamos começando essa parte do juízo dos anjos. Aqueles que têm o poder, a grandeza, a supremacia, a superioridade dos anjos, que foram julgados quando pecaram. Gênesis 6, de 1 a 4. Quando os homens, os seres humanos, começaram a se multiplicar na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá com os humanos para sempre, porque eles são mortais, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Naqueles dias haviam nefilims. Naqueles dias. Estes agora são anjos. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, este era o cenário onde os filhos de Deus foram e se envolveram, se misturaram e se corromperam com as mulheres filhas dos homens. Então o Senhor disse: não, eu tenho que julgar. Agora nós estamos lidando com o juízo de Deus. Eu tenho que julgar, diz o Senhor. Então ele decidiu que ele tem que julgá-los. Ele tem que trazê-los e pedir-lhes contas. E não foi fácil. Foi muito sério. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, 6, ele diz: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, novamente enfatizando o juízo de Deus sobre os seus anjos, que Satanás ficou ensoberbecido, tornou-se autossuficiente diante de Deus. Ele tornou-se, sabendo já como quem sabe tudo. Ele era glorioso e esplendor. Se você tiver tempo de ler Isaías 14 algum dia, versículos 13 e 14. Esplendoroso. Ele foi feito de forma poderosa, o comandante de todos os anjos. Ele ficava diante do Senhor e adorava Yahweh. Ai! Então, quando ele caiu por causa da soberba, complacência, autoexaltação, então o Senhor o lançou no inferno. E agora, ele está dizendo aqui que vocês também precisam tomar cuidado. Um pastor, um bispo, um líder de igreja, um supervisor, um diácono, alguém que está diante do altar, não pode ser um recém-convertido, ou ele se tornará soberbo e vai cair da mesma forma como Satanás caiu. Vai cair no mesmo juízo que Satanás caiu, o juízo de Deus. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito poderoso. O Senhor está advertindo que se Ele pode julgar, os seus próprios anjos. E quanto à igreja? O livro de Judas. Judas 6 diz o seguinte:
Ele diz: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria habitação, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Uau! Então ele diz, de forma semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais e perversão. E estando sob castigo, então sofrerão a punição do fogo eterno. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas no versículo 6, ele levanta lindamente que o fato de que os anjos são julgados por Deus. Ele não os poupou. Porque ele diz que se os anjos não guardaram as suas posições de autoridade e abandonaram a sua própria habitação, eles estão sendo guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, quando eles serão lançados no lago de fogo. Aleluia! Eles já estão julgados. Deus pode até mesmo julgar os seus próprios anjos. Ai! E quanto meros humanos. Deus está dizendo aqui que se Ele pode julgar os esplendorosos, gloriosos e poderosos, grandiosos anjos, e os anjos fiéis, quando eles caíram em pecado, e quanto a vocês, o que te faz pensar que Deus não vai te julgar, igreja de Cristo que está em pecado? O que faz você pensar que Ele não vai te julgar? Lucas 10, 18. Ele diz, então ele respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Estas palavras estão escritas em vermelho na minha Bíblia. As palavras de Jesus, o próprio Senhor, Ele está falando. E Ele diz, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Uau! Deus pode julgar os seus anjos. Se Deus pode julgar os seus anjos, o que faz a igreja moderna deste dia presente, que está rolando no pecado, achar que Deus vai entender, que Deus não vai julgá-los? O que faz com que Deus não te julgue? Se Ele pode pegar seres superiores, poderosos em adoração, nos lugares mais elevados, a maior adoração, estão próximos deles, eles voam acima do trono, eles os servem, mas quando eles caíram em pecado, Ele os feriu, e Ele os fere e os lança no inferno. Ai! Então, e quanto à igreja deste dia presente, o que você está fazendo no pecado? Se Deus está jurando de uma forma tão poderosa que Ele vai julgar, Ele tem que julgar, Ele julgará, que o juízo vai ter que acontecer. Aleluia! Muito poderoso, muito sério, povo abençoado. E em Isaías 14, 12, ele diz, estamos falando a respeito do juízo dos anjos, o Senhor julgando seus próprios anjos e apresentando isso como um exemplo para esta igreja deste dia moderno que está perpetuamente rolando no pecado. O Senhor levanta a maior bandeira agora aqui. Ai! Isaías 14, do 12 em diante, ele diz, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Ele agora está descrevendo Satanás como ele era quando era um anjo. Ele era a estrela da manhã, ele era glorioso assim. Você pode imaginar? Filho da alvorada, ele diz. Você foi atirado à terra.
Você que derrubava as nações. Uau! Versículo 13. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Uau! Estes são os anjos. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei, 14, subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas você vai descer às profundezas ao reino dos mortos. Veja como ele julgou o anjo mais sênior, o arcanjo da adoração. Como você foi lançado e precipitado no reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aqueles que te virem admiram-se da sua situação a respeito de você e ponderam: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Ai. Deus levantando uma bandeira vermelha para esta geração que realmente ama o pecado. A igreja deste dia presente fez o que nós chamamos de hábito. Se você tiver tempo, olha a fisiologia do cérebro, a atividade do teu cérebro, você descobre que há certos impulsos que vêm, que além deste limite, se você toca no fogo, você tira. Se você tem um impulso que te faz reagir, mas ele está dizendo que você pode se tornar acostumado até mesmo com cheiro ruim. Então essa é a advertência que ele está levantando. A igreja deste dia presente levantou a sua barreira contra o pecado e aceitaram os pregadores da prosperidade que estão pregando o evangelho do mundo, o evangelho da carne e da sensualidade para ela. Cobiça vergonhosa, imoralidade vergonhosa, eles estão focados, eles estão dizendo: toca nisso e toma posse, toca lá e toma posse. Entretanto, o Senhor está dizendo que há um reino vindo, o reino eterno de Deus, onde você deve estar focado. E sem santidade ninguém entra lá. Então, esta é uma hora tão poderosa que o Senhor nos capacitou. É um lindo dia, muito ocupado, mas nós estamos conseguindo lidar poderosamente. Mas isso é muito poderoso, porque agora nós estamos começando a limpar todo o atraso. E ele diz, Apocalipse capítulo 12, do versículo 5, ele diz: ela deu à luz a um filho, um menino, que governará todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Esse é o dia da ascensão que você vê em Daniel 7, versículos 13 e 14. E ele diz no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, onde ela a sustentasse durante 1260 dias. Então houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos, Satanás e os seus anjos, revidaram. O pecado revida. A perversidade revida. Mas eles não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. A ele que é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele
e os seus anjos foram lançados à terra. Ele os lançou fora. Deus ainda está enfatizando que qualquer que seja a sua posição como anjo ou ser humano, Deus não é respeitador de pessoas. Se uma vez que você pecar, se você não se arrepender, Ele vai te julgar. Ele vai te lançar no lago de fogo. Então, quando voltarmos, em outros 5 minutos novamente, vocês veem que eu prometo que volto em breve, mas eu acabo ficando preso em algumas conferências aqui. Mas eu vou voltar para que possamos avançar para o versículo 5 e 6. Num dia tão lindo, com uma palavra maravilhosa, Deus dizendo para a igreja, treinando a igreja em como se preparar, alimentando-a. Quão maravilhoso, quão grande cuidado é este. O Messias está vindo. 5 minutos. Seven and send 4822266, and that I may open so that I may give you a chance and a time to ventilate. Just 1 minute and a half each will do, because I see that time is fast moving, and very shortly again the two mega mightiest most dreadful prophet, the Lord Yahweh, will come to us again.